Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de Eletrônica 2, continuando a falar sobre amplificador push-pull classe AB, só que agora nós vamos falar uma configuração com 2 diodos de polarização. Então como nós vimos na última aula, nós temos essa aqui é a configuração básica, né, do amplificador push-pull. Então nós temos um amplificador NPN em cima, um PNP embaixo, e nós temos aqui uma tensão de polarização, uma V-bias, né, que está ligado aqui para... Qual a função dessa tensão? É manter esses dois transistores ligados durante o cruzamento por zero da tensão de saída aqui, né? Porque uma hora um transistor vai estar ligado e quando vai cruzar por zero, ele vai passar a operação para o outro transistor continuar operando. Então, cada um conduz por um pouquinho mais do que 180 graus e cada um deles vai produzir mais ou menos metade, então, da tensão de saída. Então, quando faz essa troca da tensão positiva para negativa, esses dois transistores precisam ficar ligados durante um intervalo de tempo. Então, quem faz isso é essa tensão de polarização. Tá? Eu já tinha comentado na última aula, né? Então, essa tensão de polarização, né, a soma desse V-bias com esse V-bias tem que ser igual à soma da tensão desse caminho aqui. Ó. Então, se aqui nós temos um VBE que é de 0,7 e aqui um VEB de 0,7, então a soma dessas duas tensões tem que dar 1,4, né? Então, cada uma desses V-bias tem que ser 0,7, tá? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira é com um resistor e um diodo aqui no meio, né? E daí, para manter esses dois caras ligados aqui, nós precisamos colocar um resistor lá em cima, né? Esse aqui eu chamei de push-pull 1 diodo. E existe essa outra configuração aqui chamada de push-pull 2 diodos, que daí eu posso fazer a ligação aqui no meio, ou poderia fazer a ligação com os dois capacitores aqui por fora também, tá? Só que dessa maneira aqui eu uso apenas um capacitor. Só que daí eu posso usar um capacitor menor ainda, né? Vai ficar mais barato, só que tem que incluir um diodo, tá? O diodo, como é um diodo bem simples aqui, não é um diodo especial, né? Um diodo normal, né? Então ele vai ser um diodo relativamente barato, tá? E tem uma outra configuração aqui que usa 2 resistores e um transistor. Essa aqui nós não vamos abordar, tem bastante coisa na internet, e se vocês quiserem procurar, eles são equivalentes a esse de um diodo aqui. Então, esse que nós vimos na última aula, já foi visto, né? Nós vamos ver hoje esse cara aqui com 2 diodos, tá? Então, essa aqui é a configuração básica, né? Então, ele tem 2 transistores, 2 diodos. Só que existe uma configuração, vocês vão achar bastante aí na internet, pessoal, que eles usam 2 resistores extra, tá? Que são esses 2 resistores aqui. Isso aí ajuda, para que é usado? Ele ajuda na polarização, tá? E ajuda a aumentar a impedância de saída. Professor, mas aumentar a impedância de saída não é ruim? Sim, de certa forma é algo que em amplificador a gente quer sempre uma impedância de saída baixa. Tá? Porque o que significa uma impedância de saída baixa? Quer dizer que ele tem pouca restrição à corrente de saída, ou seja, ele consegue fornecer muita corrente de saída. Isso é bom, né? Só que nesse caso desse amplificador push-pull, ele já tem uma impedância muito baixa. Tá? A gente viu que a impedância de saída é praticamente o R pequeno. Então a resistência dele é bem pequena. Então esse resistor aqui ele ajuda a aumentar um pouco, mas ele não vai aumentar muito. Então esse resistor aqui vai ficar na ordem de alguns miliohms até 2 ohms no máximo. Então ele vai ser uma resistência bem pequena que vai ser usada aqui, que ela tem 2 funções. Uma função é aumentar a impedância de saída e a outra é melhorar a polarização. Tá? Então quando eu estiver fornecendo corrente para carga, né, então vai vir corrente do lado de cima e vai ser alimentado aqui ou para carga, ela vai passar toda essa corrente por esse resistor RO. Tá? E quando essa corrente passar por esse resistor, essa tensão aqui vai subir. Tá? Então ela vai subir, vai ficar em série com essa tensão no VBE e vai fazer com que aumente a tensão em cima dos diodos. Tá? Então essa tensão total aqui vai aumentar. Okay? Então quando essa tensão total aumenta a tensão no diodo, essa tensão aqui, ó, tá? E daí vai fazer com que conduza um pouquinho mais a corrente, diminuindo a corrente na base. Então ele serve como uma maneira de estabilizar essa polarização aí, fica como se fosse uma realimentação negativa. Tá? Fica uma realimentação negativa que ajuda a estabilizar a polarização, melhorando a operação como um todo. Tá? Então, o projeto desse resistor aí, geralmente a gente projeta para ter uma tensão nele máxima, né? Em torno de 0,1 até uns 0,5 volts, pelo menos, em cima desse resistor aqui. Então, digamos que tem 1 ampere de corrente de saída, 0,1 dividido por 1 ampere, corrente de pico, né? Isso aqui vai dar 0,1 volt. Tá? Então ele é inversamente proporcional à corrente de saída. Tá? Quanto mais corrente, menor vai ter que ser o resistor. Beleza? Só mostrar novamente um pouquinho, mostrar como é a operação dessa configuração push-pull.
tem algumas semelhanças e diferenças com relação àquele com um resistor e um diodo e 2 capacitores. Tá? Então aqui, ó, quando a gente está sintetizando o semiciclo positivo, então o que vai acontecer? Eu vou injetar mais corrente aqui, então essa tensão nesse ponto aqui ela vai subir, né, vai aumentar. Quando essa tensão aumentar, vocês vão ver que aqui, ó, tem o VCC e aqui vai ter uma determinada tensão. Então, se essa tensão aqui está aumentando, tá ficando cada vez mais positiva, o que vai acontecer? Se essa tensão aqui aumenta, vai começar a diminuir a corrente desse diodo. Então, a tendência é a gente ir desligando esse diodo e, conforme eu vou desligando esse diodo, essa corrente que vai alimentar esse cara aqui, no ponto crítico que eu tiver, digamos aqui no pico, esse diodo estaria totalmente desligado e toda a corrente iria, que vai acionar depois a carga aqui, ela vai vir da base e do coletor. Tá? Então, quem aciona o transistor de cima no pico é esse resistor aqui. Ó. Esse cara aqui só desliga a corrente que está tentando desligar ele. Tá? Então, essa corrente aqui está roubando corrente da base. Né? Então, eu quero fazer com que essa corrente aqui diminua. Tá? Então, quem vai fazer esse cara aqui ligar vai ser esse resistor de cima. Toda a corrente, então, da base vai vir do resistor de cima. Consequentemente, esse resistor aqui vai ser bem menor do que aquele resistor daquela configuração lá com 2 capacitores, lá, ou com um diodo, ok? Claro que na entrada aqui vai vir corrente igual, porque essa corrente ela vai vir e aumentar a tensão nesse ponto aqui também. Porque quando essa tensão aqui aumenta, essa corrente aqui diminui, a da base diminui, ela vai para baixo. Consequentemente, eu desligo o transistor de baixo. Tá? Então, a corrente que vem da entrada, ela vai aumentar a tensão aqui, vai desligar, tentar desligar esse diodo, vai passar a corrente da base que vai vir no resistor de cima e vai desligar o de baixo, tá? Beleza? Claro que não vai desligar totalmente, ainda vai ter um pouquinho de corrente aqui, a gente não quer que desliga porque daí ele vai para uma região não linear. Então esse resistor aqui, na verdade, ele vai conduzir a corrente da base, toda da base, que a gente calcula através da corrente de saída dividido pelo beta, e mais um pouquinho de corrente aqui, pelo menos, tá? Por isso que a gente vai calcular, na verdade, um R máximo ali, não um R absoluto, né? E daí, o transistor de cima ele vai estar operando na região linear, né? Como sempre. E no semiciclo negativo, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai drenar a corrente de volta para a fonte. Então, o que vai acontecer? A corrente vai vir de lá, ó, vai fazer isso aqui, ó, vai vir para lá. E daí, o que vai acontecer? A tendência é que esse cara ele não consegue conduzir a corrente para cima, né? Ele vai bloquear, né? Então, ele vai diminuir a corrente nesse diodo, não vai chegar bem a zero. E daí, o que vai acontecer? Esse capacitor aqui está carregado, né? Então, ele vai descarregar aqui, ó, né? Vai fazer esse caminho aqui, a corrente. E quando é que esse cara aqui aciona? Quando a corrente vai um pouquinho pela base e faz isso aqui, ó, né? Então, a corrente... Toda a corrente, pessoal, que vai acionar esse transistor PNP de baixo, vai ser a corrente que vai passar pela base e vai ir para baixo aqui, tá? Então, também, novamente, esse resistor R aqui é o responsável por limitar a corrente da carga, tá? Então, ele é o dual do de cima, ok? E essa corrente que está vindo aqui, pessoal, a função dele está sendo... ela drena a corrente do de cima, desse resistor de cima, para que não venha a corrente para baixo, né? Porque quando a gente injeta a corrente aqui, ó, a tensão sobe e desliga ele, né? Só que aqui eu quero ligar ele. Então ele vai diminuir a tensão aqui para ligar esse transistor e ele sintetizar o semiciclo negativo, tá? Então aqui ele também está na região linear, tá? Está acionado na região linear como sempre. E quando eu estou fazendo cruzamento por zero, mesma coisa do de antes, tá? Então eu voltaria com zero de tensão aqui. Eu vou ter uma corrente que vai passar reto aqui, ó. E eu vou ter uma corrente que faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, passa por esses dois caras aqui e vem para cá, ok? Então, nesse ponto aqui eu tenho um ponto quiescente. Ou seja, eu estou nesse ponto aqui vai ter metade da alimentação, vai ter VC sobre 2, o capacitor está carregado com VC sobre 2, então aqui vai ter zero, né? Porque VC sobre 2 menos VC sobre 2 vai dar zero. E eu estou passando a corrente quiescente, vai ser o cruzamento por zero. E esse amplificador aqui, pessoal, tem uma característica muito interessante, que essa corrente de cruzamento por zero é bem pequena. Então, de certa forma, ele é uma configuração mais eficiente. Tá? Mais eficiente, beleza? Então, ambos os transistores estão acionados, conduzido a corrente quiescente, ou seja, nesse ponto aqui. E a corrente quiescente desse cara aqui, a gente não controla ela, na verdade, né? Mas ela é bem pequena, pessoal, tá? Ela vai ser bem pequena e vai acontecer naturalmente. Então, é uma vantagem. Então, qual a vantagem dessa configuração com 2 diodos em relação àquele com 1 diodo e 2 capacitores? Nesse aqui, ó, a corrente quiescente é menor, o que é bom, só que em compensação, esse resistor aqui vai ser
menor. E com isso, lá no modelo CA, a gente vai ver que a impedância de entrada vai ser menor. O que geralmente é ruim, né? Porque daí eu preciso vai drenar mais corrente da fonte. Então eu não posso ligar isso aqui direto no microfone, por exemplo, porque ia drenar muita corrente e ia matar o sinal. Tá? Então vai precisar de uma etapa amplificadora a mais na entrada por causa dessa impedância baixa. Tá? Mas não chega a ser um problema grave. Tá? Projeto da alimentação. Então, a alimentação, que nem a gente viu no amplificador anterior, a gente projeta a alimentação para a tensão de pico. Então, aqui na tensão de pico, de saída, o que vai estar acontecendo? Esse transistor aqui vai estar totalmente acionado, tá? Então, ele vai estar praticamente saturado, a tensão VCE vai ser praticamente a tensão de saturação. A tensão de baixo, depois, no outro semiciclo, é simétrica, né? Também é o VEC. Então, a tensão aqui, se a gente vê, fazer o somatório desse caminho aqui, ó, nós temos o quê? A gente vê que a tensão fazendo o contrário, na verdade, aqui a gente tem VCC. Fica uma parte da tensão aqui no VCE, uma parte nesse RO e uma parte no capacitor de saída, que é VCC sobre 2. Então, a tensão de pico aqui, ó, é VCC sobre 2, né, porque é VCC menos VCC sobre 2 vai sobrar VCC sobre 2. Menos quem? Menos a tensão de saturação e menos a queda no resistor, que a gente projetou no slide anterior. Tá? Vezes a corrente de pico vai dar uma tensãozinha aqui que a gente vai projetar para 0,1 até uns 0,5 volts em cima desse cara aqui. Beleza? Então a tensão mínima da operação, pessoal, eu vou pegar esse VCC aqui e eu vou isolar ele. Passar tudo para o outro lado, vai passar esse 2 multiplicando. Então a tensão tem que ser a tensão de pico mais a tensão de saturação mais a queda do diodo. Tá? 2 vezes isso, né? Então, uma regra prática é colocar em torno de umas 2,5 vezes aí para ficar uma folga, tá? Para não ter perigo dele saturar por tensão. Beleza? Vamos lá, projeto do resistor R, tá? Que é esse resistor aqui. Como é que eu faço? Então, o resistor R, o procedimento é o mesmo daquele lá do amplificador com um resistor e um diodo, tá? Então, o R é responsável por limitar a corrente da base aqui e pela polarização. Então, ele é uma tensão sobre uma corrente que está passando por ele. Agora, a gente tem que descobrir o que é cada um deles. A tensão, a diferença de tensão é a tensão positiva menos a negativa. A tensão positiva é VCC. E a tensão daqui é a tensão da base, né? Que é a tensão nesse ponto aqui. Então, eu tenho que calcular a tensão da base, já que o VCC eu sei. Então, quanto que é a tensão da base? É a mesma coisa que nós calculamos antes, só que agora, em vez de subir até o coletor, a gente sobe até a base. Então, vai pegar a tensão de pico mais o VC sobre 2, mais a tensão sobre o resistor, mais o VBE. Então, o somatório de toda essa tensão aqui vai dar a tensão da base. Tudo isso aqui é valor conhecido, tá? Porque isso aqui é a tensão máxima, né, pessoal? Usando tudo pico, né? Então, isso aqui como se fosse a tensão de base de pico, tá? Então, logo, a tensão VR, né, que é esse aqui, ó, ela é a diferença do VCC menos aquilo ali. Então, aqui eu peguei... vou apagar um pouquinho daquela riscaria ali. Então, o que mais que falta? No pico, então, da tensão de saída, o diodo superior está conduzindo sua corrente mínima, tá? O que significa isso? Que aqui a maior parte da corrente está vindo para cá e esse resistor está fornecendo a máxima corrente para a base. E esse cara aqui está na corrente mínima, tá? Ele não está totalmente desligado, ele ainda tem um pouquinho de corrente, tá? E o resistor superior fornece toda a corrente da base, tá? Então toda a corrente da base vem no resistor. Então o diodo inferior está conduzindo sua corrente máxima, tá? Para manter o transistor PNP bloqueado, tá? Então a função dele é conduzir o máximo para subir essa tensão aqui, ó, ela tem que subir para bloquear esse cara aqui e só de cima fica ligado, beleza? Então, substituindo essa tensão aqui nessa equação de cima, né? Vai ficar VCC menos esse VC sobre 2 aqui, vai ficar VC sobre 2, menos todo o resto ali, tá? Dividido por quem? Por essa corrente aqui, assumindo que a corrente do resistor é a corrente de base de pico. Então, isso aqui dá uma ideia da resistência máxima que eu posso colocar aqui, ó, tá? Por que é a máxima? Porque um pouquinho de corrente tem que vir para o diodo. Então, aqui, na verdade, teria que ter mais uma corrente do diodo, que eu não especifiquei, eu só deixei assim. Então, qualquer valor menor do que esse máximo aqui já vai sobrar um pouquinho, tá? E aqui tem que tomar um cuidado, pessoal, porque eu estou no pico da corrente, no pico da tensão aqui de saída, tá? Então, se vocês estiverem projetando um amplificador real, nesse ponto aqui, ó, o que acontece é que esse beta aqui, ó, pessoal, ele varia, tá? Então, o que geralmente acontece é quando eu estou na corrente de pico, o beta está no mínimo, tá? Porque quanto mais corrente, mais ele está mais próximo da saturação e geralmente o ganho diminui, tá? Então é interessante vocês procurarem lá no datasheet do transistor o beta mínimo, tá?
Então, para calcular essa corrente de pico, interessante pegar a corrente de pico e dividir pelo beta mínimo. Tá? Isso aqui serve tanto para esse amplificador como para o anterior que eu não tinha colocado lá. Mas esse beta aqui é interessante pegar o beta mínimo, que daí está sempre bem folgado aí. Tá? Então, como esse é o R máximo, qualquer valor menor que o R máximo ele já vai funcionar. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a análise CA desse amplificador. Então, se a gente pegar e utilizar o modelo CA do transistor bipolar, que está ali, né? Então, no transistor bipolar nós temos a fonte de corrente, o resistor RE, que fica da base para o emissor, né? Que aqui é a base, aqui é o emissor, né? Aqui no de baixo também é o oposto, né? Então, aqui nós temos uma fonte de corrente para baixo, para terra, e a resistência beta RE do emissor, né? Que é onde tem a setinha, para a base, que está aqui, ó, beta RE, ok? O resistor R ficou aqui embaixo, tá? Esse resistor R foi curto-circuitado com terra, aqui também foi curto-circuitado com terra. E uma coisa que apareceu aqui é esse RED. O que é o RED? É o RE do diodo, tá? Ah, mas o diodo também tem um RE? Sim, por quê? Porque o que é o RE, pessoal? O RE é a resistência AC, tá? Ou CA, né? Resistência CA do diodo. Ou seja, o diodo, ele também tem uma curva. Lembra daquela curva de corrente que ela faz isso aqui, ó, né? Que ela é uma exponencial, né? E o que é o RE? O RE é uma curva tangente, uma reta tangente à curva característica do diodo, né? Onde aqui é a tensão e aqui é a corrente do diodo, tá? Então essa inclinação aqui, ó, 1 sobre essa inclinação é uma resistência, né? Porque é a variação de tensão pela variação de corrente. Então tem isso na base do transistor, né? Mas tem no diodo também. Então aqui tem um RE do diodo. Então tem que pegar a corrente quiescente do diodo aqui, ó, substituir naquela equação lá do 26 mV sobre a corrente do diodo e substituir aqui, tá? Só que a gente vai ver que a gente não vai precisar fazer isso porque esse RE aqui é bem pequeno, tá? Então, assim, ó, lembrando que isso aqui seria um modelo completo do transistor, só que o que acontece? Existe apenas um transistor funcionando por vez, que nem no amplificador anterior, da aula anterior. Então, nós não usamos esse modelo aqui, nós usamos apenas um modelo que tem apenas um transistor conduzindo por vez, tá? Ou seja, a gente pega esse modelo aqui, ó, tá? Então a gente considera o seguinte, que esse RE do diodo é muito pequeno, perto desse R aqui, tá? Por quê? Porque a corrente aqui ela é na ordem de alguns milivolts, né? Vai ficar 26 milivolts sobre, digamos que a gente polarize com 50 milivolts. Então isso aqui vai dar 0,5 ohms. E esse cara aqui vai dar, assim, sei lá, mais de 100. Então dá para desconsiderar esse cara aqui. Se quiser, dá para considerar, mas dá muito cálculo, pessoal. Muito cálculo a mais e para um resultado muito pequeno. Então a gente considera esse RE aqui, ó, próximo de zero, tá? Lembrando que esse RE de cima e de baixo vão dar diferentes, né? Por quê? Porque nessa condição aqui, esse resistor de baixo aqui está conduzindo muito mais corrente que aquele. Então esse RE de baixo é muito maior do que aquele, tá? Lembrando que o RE, pessoal, é 26 mili, 26 mili, esse é um M minúsculo, sobre a corrente que está passando ali, né? Que seria o I do diodo, né? Então, como esse R aqui, o de baixo está conduzindo mais corrente, eu substituo aqui e dá um RE menor. Então, esse aqui é mais próximo de um curto do que o de cima. Só que daria um cálculo muito grande, pessoal, que não daria vantagem nenhuma. Então, considera como próximo de zero aqui. Que daí o modelo, pessoal, vai ficar muito parecido com o do modelo anterior, exceto pelo resistor RO aqui, tá? Então, só tem um transistor acionado por vez e a resistência CA do diodo, RD, é pequena em relação aos outros e é desprezada, tá? Então, o modelo vai ficar assim, ó, ok? Então, esse cara aqui vai virar praticamente um curto, né? Vai ficar um modelinho assim, ó. Esse RE vai vir para baixo, vai ficar em paralelo, né? Vai ficar RE sobre 2, que nem a gente já tinha feito lá na aula anterior. Vai ficar esse beta RE aqui. Aqui vai ficar uma fonte de corrente. E aqui vai ficar um RO, vai formar tipo um divisor resistivo aqui para formar o RO, tá? Para formar o VO, ok? Então fica um modelinho bem semelhante. Então, na prática, depois para fazer o cálculo, a gente só vai somar o RO com o RL e vai substituir naquelas equações anteriores. Tá? Então o modelo é idêntico ao amplificador com diodo e polarização, mais o resistor de saída RO. Tá? Então, a análise do modelo, pessoal, eu vou colocar as equações direto aqui, não vou nem fazer análise, vou deixar para fazer depois no exemplo, tá? Porque é muito semelhante ao da aula anterior, tá? Não vou ficar repetindo. Então, impedância de entrada, pega a fórmula do anterior, e onde tem lá RL, pessoal, o RO está em série com RL, então eu somo aqui, tá? Só somei junto com o... vai ficar RE mais RL mais RO, tá? O ganho de tensão sem carga, pessoal, fica a mesma coisa. Por quê? Porque na hora de calcular o ganho de tensão sem carga, eu desconecto a carga, fica esse terminal aqui aberto, tá? Então não passa corrente nesse resistor RO,
Então, essa tensão aqui às vezes fica zero, né? Quando não tem carga, né? Então, fica zero de tensão aqui, a tensão sem carga aqui, a mesma tensão aqui. E daí fica o mesmo modelo da aula anterior. Então, fica ganho unitário. E o ganho de tensão com carga, ele fica a mesma tensão que tinha antes, né? Que era RO, RL. A única diferença é que não tinha um RO aqui, né? Então ele vai ficar um divisor de tensão de novo aqui, tá? Por causa do RO. Isso aqui lá no exemplo, depois eu acabo fazendo de novo, não vou ficar repetindo, tá? E a impedância de saída, vocês vão ver que até aqui, pessoal, era RE pequeno antes, tá? E agora ficou um RO em série com a carga. Então vai ficar o RO em série. A impedância de saída é RE mais o RO. Ou seja, ele aumenta a impedância de saída, tá? A impedância de saída fica um pouquinho maior. Projeto dos capacitores é a mesma coisa de antes, tá? Então o projeto dos capacitores não tem nenhuma restrição, assim, que nem tem aquele da aula anterior, né? Que ele tinha que curto-circuitar o resistor e o diodo. Aqui não, aqui é a mesma coisa que vocês sempre fizeram. É a impedância do capacitor, desculpa, a reatância do capacitor tem que ser 10 vezes menor do que a soma do que tiver em série ou paralelo com ele, tá? E a de saída também, mesma coisa, não muda nada. Então eu vou passar direto aqui, beleza? Então vamos fazer um exemplo que eu acho que é mais fácil de a gente entender. Então o exemplo, pessoal, é a mesma coisa da aula passada, só que daí com essa configuração. Então vamos ver o que vai mudar nos parâmetros, tá? Então o beta, coloquei aqui beta igual a beta mínimo, tá? Só para... Na prática não seria, tá, pessoal? Mas aqui, para a gente simular e para fazer um exercício, eu vou deixar beta igual a beta mínimo igual a 100. RL é 8, tudo igual, tá? E agora tem essa restrição aqui, ó, tá? Coloquei aqui 0,15, né? Lá tem que ser de 0,1 até 0,5. Então, botei 0,15, beleza? Então, vamos fazer o projeto dos parâmetros, tá? Começando, então, pelo projeto do resistor R aqui. E para fazer o projeto desse resistor, pessoal, nós precisamos saber as correntes de pico e tensão de pico de saída, tá? Então, para isso, a gente usa a potência, né? Então, a potência é 4 watts numa resistência de 8. Então, que é circuit 1, né? Qual que é a corrente RMS que eu vou ter? A corrente RMS é a raiz quadrada, passa esse RL dividindo aqui, tira a raiz, vai ficar raiz da potência saída sobre o RL, vai dar uma corrente de 0,707. Isso aqui é 1 sobre a raiz de 2, né? Daí a corrente de pico, eu só vou multiplicar isso aqui por raiz de 2, que vai dar 1 ampere de corrente de pico, tá? E daí, lembrando que a corrente, o RE, né, desses transistores são calculados através da corrente de pico, né? Por quê? Porque tem uma variação muito grande desse RE e a gente vai medir depois na tensão de pico, tá? Então, na tensão de pico ele vai estar com a máxima corrente. Então, a gente usa o RE, que daí a gente vai medir a tensão lá no pico, vai usar o RE no pico, que fica melhor, tá? E a tensão de pico é só pegar o RL, que é 8 vezes 1 ampere, vai dar 8 volts, tá? Aí posso projetar também a tensão de alimentação. Então, a tensão de alimentação, lembrando lá da fórmula, né? Ela tem que ser 2 vezes e meia a soma da tensão de todos esses parâmetros aqui, né? Que é a tensão de pico, a tensão de saturação e a queda em cima desse resistor aqui, ó, vezes 2,5, tá? Por que não soma essa tensão aqui de VC sobre 2? Porque é ela que gerou esse 2 aqui, tá? Já está somado na equação, beleza? Então, só substituir ali, vai dar uma tensão mínima de 21,625, que eu arredondei para 22, tá? Então, vai ficar exatamente igual ao exemplo da última aula, beleza? E o RO, pessoal, eu peguei 0,15, né, dividido pela corrente de pico, vai dar um resistor de 0,15 ohms, tá? 150 mil, beleza? Projeto do resistor R, né? Então, o resistor R ele é responsável por manter a polarização e é calculado pela diferença da tensão que tem em cima dele dividido pela corrente que está passando por ele, tá? A diferença da tensão, pessoal, ela é a tensão de cima, né, que é VCC, menos a tensão de baixo, que é o VB, tá? Que é a tensão da base, tá? Então, o que é o VB? VB é a soma de toda a tensão em cima desse caminho aqui, ó, que é a tensão de pico mais VC sobre 2, mais a tensão sobre o resistor aqui, né? Sobre esse RO, mais o VB. Isso aqui tudo no pico, tá? Então, aqui está passando a corrente de pico, tá? Então, vai produzir a tensão de pico na saída e esse outro cara aqui, tá? Então, VR é a diferença dessa tensão VCC menos essa aqui. Então, subtraindo uma da outra, vai ficar esse VC sobre 2 menos aquele VC sobre 2 vai dar um VCC sobre 2 apenas, menos o resto, né? E a corrente de pico, pessoal, aqui nós temos a corrente de pico entrando na base, tá? Essa corrente está vindo toda passando pelo IR, tá? Então, aqui, ó, como é que eu calculo a resistência? Eu vou pegar o VR, né, que é a diferença dessa tensão aqui, ó, dividido pela
pelo IR, que eu estou assumindo que é toda a corrente da base está passando por ele, tá? Claro que aqui teria que ter mais uma parcelinha que vem aqui, ó, que é a corrente desse diodo, tá? Por isso que a gente coloca R máximo, tá? Então, se eu colocar um R menor, quer dizer que ele vai continuar fornecendo a corrente de pico e ainda vai vir um pouquinho para o diodo, tá? Aqui poderia colocar a corrente de pico vezes 1.5, que nem tinha lá na aula anterior, tá? Não tem problema, beleza? Então, aqui eu peguei a corrente de pico calculado pelo beta mínimo, que nesse caso aqui é 100, tá? Então, vai dar um resistor de 215, que eu usei um resistor de 200, botei um pouquinho abaixo, tá? Continuando o modelo CA, então vou pegar o modelo aqui, trocar para o modelo do RE dos diodos aqui, só para mostrar, né, e dos transistores. E daí vou considerar os resistores dos diodos próximos a zero e vou considerar apenas um transistor operando de cada vez, tá? Então vai ficar um modelinho assim, muito semelhante àquele circuito lá da aula anterior. Então vamos lá, pessoal, para a análise CA. Então a primeira coisa que nós vamos calcular vai ser a impedância de entrada, tá? Então a impedância de entrada é o quê? Quero saber quanto de corrente esse meu circuito drena, tá? No final das contas é isso, tá? Se eu aplicar uma tensão de tantos volts, eu vou precisar saber uma impedância equivalente de entrada desse cara para saber quanto de corrente ele consome, tá? Então como é que eu faço essa análise? Então eu tenho que fazer uma análise por nós aí, como a gente fazia nas últimas aulas. Então eu vou pegar esse nó aqui, ó, tá? Vou somar as correntes que estão entrando e saindo desse nó. Então aqui nós temos o IB entrando e beta IB entrando, tá? E temos uma corrente saindo para lá, que é essa tensão dividido pela essa série dessas duas resistências aqui, que é RO mais RL, tá? Aqui eu passo esse RL o RO mais RL multiplicando para o outro lado, vai dar a tensão Vx, tá? E daí a corrente da base eu posso escrever como a corrente que está passando aqui, ó, tá? Que é VI menos o Vx dividido por beta RE, tá? Daqui eu pego, só passo isso aqui multiplicando para o outro lado e aqui apareceu um Vx, que daí eu substituo daqui para cá. Para quê, pessoal? Para que eu fiz tudo isso? Para eu achar uma relação entre a tensão VI e a corrente IB, tá? Para isso eu vou pegar esse B aqui, eu passo esse B, na verdade, para cá, para esse lado de cá, ou na verdade eu passo isso aqui para lá, né? Isso aqui passa para cá, então vai ficar com sinal positivo, vai ficar VI de um lado e IB do outro. Eu passo o IB dividindo, vai ficar VI sobre IB. Isso aqui o que é, pessoal? É a impedância da base, tá? É uma impedância considerando todo esse circuito aqui, ó. Porque essa parte aqui do circuito consome uma corrente IB, tá? Para uma tensão VI aplicada. Então isso aqui dá toda uma impedância ZB, que a gente chama, né? Impedância ZB. Chamada impedância da base, que é porque aqui é a entrada da base da etapa de saída, tá? Então, esse ZB é toda essa parcela circulada. E ela está em paralelo com esse resistor R sobre 2. Tá? Então, é só fazer o paralelo do ZB com R sobre 2 que vai me dar a impedância de entrada. Tá? Vocês já fizeram isso aqui. Então, substituindo os valores aí, beta 100, todos os valores, vai dar uma impedância de entrada de 89.102. Tá? Uma impedância baixa. Tá? Então, é bem baixa a impedância de entrada desse cara aí. Tá? Depois, pessoal, temos que fazer a análise do ganho de tensão, tá? Do ganho de tensão é tranquilo, só o ganho de tensão sem carga, né? Então, desconectei a carga aqui, ficou esse resistor aqui flutuando. Então, você não tem corrente passando aqui, né? Porque está aberto, então a queda de tensão em cima desse resistor é zero. Então, essa tensão VONL vai aparecer aqui, tá? Porque esse resistor vira um curto, né? Porque não tem corrente passando, a tensão nele é zero, tá? Então, vou analisar esse nó aqui, ó. Vou pegar o somatório das correntes que estão entrando ali, está entrando IB e está entrando beta IB, juntos dois, e a corrente da base é VI, né, a corrente nesse resistor aqui, é VI menos o VONL, dividido por beta RE, tá? Então, isolando esse cara ali, passa todo mundo dividindo para o outro lado, a gente vê que o VI é igual ao VO, tá? É só uma condição bem específica que vai acontecer. Significa o quê? Que esse cara aqui tem ganho unitário de tensão quando não tem carga. Tá? Se eu deixar aberto, a tensão de entrada e de saída vai ser exatamente igual a 1. A tensão de entrada vai ser exatamente igual a da saída. Tá? Ou seja, tem ganho unitário. Beleza? E por último, pessoal, a impedância de saída, que é um pouquinho mais complicada, né, do que a gente já tinha visto nos outros amplificadores classe A. Tá? Então vamos lá. O que é o meu objetivo? Eu quero pegar e escrever a impedância de saída, que é ZO, né? ZO é VO sobre IO. Tá? Só que essa análise aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai tentar escrever como se a gente estivesse calculando o ganho de tensão com carga.
Tá? Por que ganho de tensão com carga? Porque daí vocês vão ver que vai formar um circuitinho lá que forma uma fonte de tensão e insere com uma resistência, e daí dali a gente consegue tirar a impedância de saída. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente pega e analisa primeiro esse Vx aqui, né? Soma as correntes da mesma forma que a gente fez antes, né? Então está entrando IB, está entrando beta IB e está saindo Vx sobre RO mais RL. Tá? Soma os IBs aqui, vai ficar beta mais 1 IB. Daí escreve a equação da corrente da base, né? Mesma forma de antes, né? VI menos Vx, que é a corrente aqui, ó, nessa resistência, sobre beta R. E daí a gente faz o quê? A gente pega esse cara aqui, ó, e substitui aqui, ó, tá? Substitui ali. E daí a gente multiplica cruzado. Isso aqui vai ir para o outro lado multiplicando e o beta vai ir para lá. Tá? Vai botar um parênteses aqui e esse cara vai para lá. Então vai ficar esse cara aqui multiplicando do outro lado. Aqui está o RO mais RL, aqui está o RO mais RL. Tá? Aqui eu posso pegar, o que é o meu objetivo? É isolar o Vx, tá? Porque daí vai dar essa minha tensão Vx aqui em função da tensão da entrada, ok? Então aqui vai ficar, eu vou isolar o Vx, né? Aqui tem Vx, aqui tem Vx, tá? Vou passar esse cara aqui para o outro lado e depois passa tudo dividindo. E ainda eu considero que beta aproximadamente é beta mais 1. Daí vai cortar esse cara aqui com esse aqui com esse aqui, tá? Vai ficar uma equação mais simplificada, tá? Então isso aqui vai dar uma equação do Vx, tá? Vx é a tensão aqui. Só que eu estou buscando a tensão de saída, tá? Então, o que é a tensão de saída? É o divisor resistivo do Vx com RO e com RL, tá? Então, é Vx vezes RL dividido por RO mais RL. Então, pego no lugar desse Vx aqui, ó, pego tudo isso aqui e jogo aqui dentro, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse cara aqui com esse cara lá, ó. Então, vai ficar RL em cima e isso aqui embaixo, tá? Fica bem simples a equação. Tá? Então, se vocês olharem essa equação aqui, pessoal, é como se fosse esse circuito aí. Ó. É um divisor de tensão, onde aqui tem o VI, tá? Aqui tem o VI, e a minha tensão de saída é esse cara aqui. Então, é um divisor de tensão, ok? Isso aqui, pessoal, o que é a impedância de saída? É tudo que está para dentro do amplificador. Então, o RL está para fora, é tudo que está daqui para dentro. Tá? Isso aqui é uma análise semelhante que tem lá no livro, quando tem amplificador com um resistor de emissor. Então, fica esses dois caras aqui em série. Tá? E dá exatamente assim na simulação mesmo, pessoal, o resultado. Tá? Então fica o série desses dois caras ali. E a impedância de saída é o que? É quando eu considero a tensão de entrada zerada. Então tem que zerar esse cara aqui, eu desconecto a carga. O que sobrou? Sobrou esses dois caras aqui em série. Tá? Então é RO mais RE. Substituindo os valores lá, dá 176 mili. Então uma impedância de saída bem baixa, pessoal. Baixa mesmo. Por isso que esse cara aqui tem uma característica de conseguir fornecer bastante corrente na saída. Tá? Projeto dos capacitores de acoplamento, a mesma coisa de antes, né? Então, o capacitor de entrada, a reatância do capacitor tem que ser 10 vezes menor do que tiver em série ou paralelo com ele. Então, na entrada, nós temos quem? O RS e o ZI. Tá? Então, fazendo o cálculo, a gente vai ver que o capacitor tem que ser 10 dividido por 2π vezes a frequência, né? A resistência RS 100 e o ZI 89. Isso aqui vai dar um capacitor de 8,4 micro. Tá? Menor do que o da aula anterior. Tá? E de saída, isso aqui vai dar exatamente igual o anterior, tá? Não mudou nada. Na verdade, aumentou um pouquinho a impedância de saída aqui, vai dar um capacitor um pouquinho menor, né? Mas nós vamos ter que arredondar e vai dar o mesmo capacitor no final das contas, tá? E depois, pessoal, eu quero calcular quanto que é a minha tensão de entrada que eu preciso para conseguir fornecer meus 8 volts na saída com o ganho que deu nesse amplificador, né? Nesse circuito aqui, tá? Então, substituindo os valores, nós temos 100 ohms de resistência da fonte, 89 de impedância de entrada, 0,176 de impedância de saída e a carga de 8 ohms, tá? Então, o nosso objetivo aqui tem 8, né? Eu quero saber quanto que tem aqui, tá? Então, nós temos que achar o ganho entre essa tensão VS e a tensão de saída, tá? Como é que a gente faz? Vamos acoplando as etapas, né? Então, a tensão de entrada é a VI, que é a tensão aqui, né, pessoal? Aqui é o VI. Ela é a tensão aqui, ó, tá? Então, nós temos que aplicar o divisor de a tensão da entrada, que é VS vezes o ZI dividido por RS mais ZI, tá? E pega essa tensão VI e aplica na etapa de saída, que é quem? É o ganho de tensão, que é 1, né? Isso aqui é 1. E substitui esse VI aqui, ó, tá? E daí vai dar o VS vezes os dois divisores de tensão aqui. E daí o nosso objetivo é calcular esse cara aqui, né? Então passa tudo isso aqui, ó, multiplicando aqui para baixo do VO. Quanto que é o VO? É 8 volts vezes o seno da 2π vezes a frequência de entrada lá que foi dada, tá? Então vai passar tudo dividindo aqui, ó,
né? Essa etapa aqui passou dividindo, vai ficar 8 sobre tudo isso aqui. Então vai dar uma tensão na entrada, pessoal. Para dar 8 na saída, tem que ter 17,352 volts na entrada para dar aquela tensão lá. Então dá uma tensão bem maior, pessoal, tá? Por quê? Porque a impedância de entrada desse cara aqui é muito baixa, tá? Então acaba precisando de uma tensão de entrada maior, tá? E depois eu ainda pedi para calcular essa tensão no emissor aqui, né? Que é igual a da aula anterior. Então o capacitor aqui ele removeu o nível CC, né? Que é a metade da alimentação que aparece aqui, né? Somado à parte alternada. Então eu só vou substituir, eu vou ter que, como o capacitor tirou o nível CC, né? E aqui é alternado, então eu tenho que colocar o nível CC. Tá? Então, é 8 seno de 2π1000T mais a metade da alimentação, ou seja, DC sobre 2 que dá 11, né? Então, como eu tinha mostrado na outra aula, então ele fica alternando ao redor dos 11 volts, que é aqui, ó, né? Então ele sobe até 11 mais 8, né, que dá uns 19, e desce até 3, tá? De 19 até 3. Então tem 3 volts de folga em cima e embaixo, está longe de saturar aí, não tem problema. Então vou mostrar na simulação como é que ficou esse cara aí bem rapidinho. Então pessoal, mostrando aqui a simulação para vocês, eu não vou mostrar montando aqui porque vocês podem montar vocês mesmos e eu vou mandar esse arquivo também no Moodle lá para vocês. Então, o que nós temos aqui? Eu montei o amplificador com a fonte 22 lá que a gente calculou. Então o resistor tinha dado 215, foi dado para 200, né? Os resistores aqui ó, são de 0,15. O transistor que estou usando o tipo 31 ou 32C, né, que nem eu mostrei na outra aula. E aqui eu estou fixando eles com ganho de 100, tá? A resistência aqui de entrada é 100 e a fonte aqui, voltando lá para a aula, tem que ser 17,352, tá? Já está colocado lá. E os capacitores, pessoal, era um de 8.4 e outro de 194, tá? Então esse cara aqui eu arredondei para 10, tá? Um pouquinho maior. E aquele 194 eu arredondei para 200, tá? Mas qualquer valor daquele lá já estaria bom, tá? Aqui o simulação, pessoal, eu vou simular ele com um passo de 1 micro de novo e simular de 398 até 400 mili, tá? Para mostrar só 2 períodos na tela, tá? Então, vou dar um simular aqui. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar um vertical aqui, né? Que eu gosto de simular assim. Eu gosto mais... Então, vamos lá. Quero olhar a tensão de saída, né? Então, a tensão de saída aqui. E eu vou colocar também mais um plot plane aqui, para conseguir ver mais coisas aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui, vou botar o VO no de cima, tá? Então, vocês vão ver que tá bem próximo de 8, né? Que a gente tinha projetado. Na verdade, esse aqui não chegou bem a 8, né? Chegou até 7,69, tá? 69. Dá para conseguir chegar até valores um pouquinho maiores, aumentando um pouco esse capacitor, tá? Então eu vou fazer isso aqui, vou botar aqui a 2000 micro, por exemplo, e aqui eu vou colocar 1000 micro, por exemplo, e vou rodar, provavelmente vai chegar até um valor um pouquinho maior ali de... Tá, então ganhamos alguns milivolts ali, não vale a pena, né, pessoal? Tá? Foi para 7,74, não chegou bem a 8, mas tá beleza. Para a complexidade desse circuito aí tá bem boa já a simulação, o resultado. Então, vocês veem que naquele exemplo que a gente fez na outra aula, aqui tinha 9 volts, pessoal, para conseguir os 8 na saída. Esse aqui precisa de 17, tá? Porque a impedância de entrada desse cara aqui é muito baixa. Então, ele precisa de mais tensão, porque essa tensão aqui, ó, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos o VI. O VI está lá em cima, ó. Tá? Desculpa, aqui seria na verdade, esse aqui seria o VS, né? Esse aqui é o VS e aqui é o VI, né? O VI é nesse ponto aqui. Vamos colocar aqui, né? Isto. Vamos rodar a simulação de novo. Então, aqui é a tensão de entrada, tá? Vocês vão ver que o VI, pessoal, ó, tanto de queda de tensão que eu tenho nesse resistor aqui, tá? Essa queda é grande porque aqui está consumindo muita corrente, então essa queda aqui fica grande. E a tensão de saída está lá, o que lá é muito próxima do VO. Então aqui, o pessoal, tem uma queda de tensão um pouquinho maior do que daquele de antes, por quê? Por causa desse 0,15 aqui, tá? Esse 0,15 faz com que essa tensão aqui acabe tendo, com a impedância de saída um pouquinho maior, ela acaba caindo um pouquinho mais a tensão, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos tirar aqui, vou mostrar nessa de baixo as correntes do... Aqui, eu posso mostrar a corrente do coletor, só que eu tenho que botar um negativo nessa de baixo, né? Porque se eu pegar assim, ó, aí pegar esta aqui, ó, ela vai ficar uma invertida, né? Tá perfeita as duas, né? Só que eu gosto de mostrar a corrente nesses resistores aqui, ó. Coloca a corrente nesse resistor aqui, que daí elas já ficam as duas no mesmo sentido. Então, percebam como é interessante esse circuito aqui, ó, pessoal. Então, se vocês olharem a corrente de cruzamento, ela tá
muito pequena, tá? Tá muito pequena, tá na ordem de 2 mili, 2 a 3 mili, tá? Um valor bem pequeno. Lembra que naquele circuito que a gente viu na última aula, essa corrente era na faixa dos 100 mili, tá? Uma corrente muito maior, tá? Então, e olhem a tensão de saída aqui, eu vou mostrar somente a tensão de saída, vocês vão ver que ela não tem aquele problema de tensão de cruzamento, tá? Então, mesmo com uma tensão de cruzamento bem, uma corrente de cruzamento ali que é bem baixinho, ele não tem distorção. Tem um pouquinho ali se vocês olhar, mas é muito pequeno, tá? Muito pequena. Podemos até ir lá e olhar como é que ficou a FFT dele, tá? Então VO, então, se vocês olharem aqui, ó, vamos colocar assim, ó, botar em linear, vocês vão ver que ó, não tem praticamente harmônicas aqui, ele não gerou harmônicas. Gerou um pouquinho, claro, sempre vai ter um pouquinho ali, mas é na ordem de milivolts, né? Essa quinta harmônica aqui está na ordem de 24, 25 milivolts. Então, ele não gera, não distorce praticamente nada, tá? Então, outra coisa, vamos mostrar aqui, ó, vou mostrar a corrente desse resistor aqui. Vocês vão ver que ela está oscilando em torno de uns 50 mili aqui. E aqui, ó, nós temos quanto? A corrente de pico, né, que como o ganho é 100, né, e aqui nós temos com 1 ampere na saída, dividido por 1 ampere dividido por 100 vai dar uma corrente da base aqui de 10 mili. Então a corrente da base chega em 10 mili e toda essa corrente da base está vindo do resistor. Então a corrente do resistor tem que ser maior que esse 10 mili, tá? Porque senão ele vai se tocar esse cara aqui e vai desligar, vai faltar corrente na base do transistor para ele fornecer aquele 1 ampere, tá? Então esse cara aqui tem que ser um valor menor do que 215. Se eu botar aqui, por exemplo, 250, tá? 250, ele não vai ter corrente suficiente para acionar esse transistor. Toda a corrente que veio do resistor R2 foi toda para a base e não foi nada pro diodo, pro diodo, né? Então vamos até mostrar essa corrente aqui. Vocês vão ver que nesse ponto aqui, ó, essa corrente aqui, ó, ela tocou zero, ó, tá? Ficou menos 2 nano, tá? É zero, tá? Então quer dizer que desligou esse diodo aqui, ó, e esse resistor de cima não foi suficiente para fornecer a corrente de 10 mili na base para dar 1 ampere na saída. Consequentemente, faltou corrente na saída e ele limita a tensão de saída, tá? Então acaba que satura a tensão de saída por falta de corrente na base, tá? Então eu preciso ter menos de 215. Se eu botar 215 aqui, ó, aqui vai ser o ponto onde as duas vão se tocar praticamente, tá? Então é um ponto crítico, não é bom operar nessa região aqui. Então é bom colocar um pouquinho menor do que 215, tá? Então olha aqui, ó, elas estão se tocando ali, ó, a corrente do resistor que vem lá de cima fica exatamente igual à da base. Então ele se desligou e daí ele já começou a querer distorcer, mas é uma distorção minúscula lá no topo, tá? Então tem que ser menor do que esse cara ali. Então 200 já estava funcionando. Se eu botar 150, ele vai funcionar também. Quanto menor, não tem problema também. Claro, se eu colocar muito baixo isso aqui, o que vai acontecer? Vai baixar a minha impedância de entrada, vai diminuir essa tensão VI, vai diminuir a tensão de saída. Então eu não posso ficar diminuindo muito essa tensão, essa resistência aqui, senão acaba que cai a tensão de saída também, tá? Então aqui meus 200 que a gente tinha calculado tinha ficado um valor bem bom. Então assim, ó, essa topologia ela tem essas vantagens, né, que a corrente de cruzamento aqui ela é muito menor, né? Muito menor, não tem tanto problema de cruzamento, vai esquentar menos e só que ela tem menos ajuste, né? Ela só tem esses dois resistores aqui para fazer esse ajuste. E se eu mexer neles, mexe fortemente na impedância de entrada. Naquele outro lá, esse resistor aqui era na ordem de 2.3K. Então ele não era tão sensível à variação daquele resistor, ok? Agora aqui não. E esse cara aqui, qualquer variação no R2 já vai mexer bastante na impedância de entrada e vai mexer na tensão de saída, tá? Mas é bem interessante essa configuração. Nós vamos pegar agora e na próxima aula vamos fazer umas modificações e trabalhar com uma pequena modificação em cima dessa configuração aqui, tá? Então simulem isso aqui em casa e brinquem com essa simulação aí para vocês testarem, tá, pessoal?